paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na última taça que é derramada no livro de Apocalipse. Só um detalhe, essa taça será derramada, é o que acreditamos. Então, quando eu digo que derramou a taça, derramou na visão, derramou na Bíblia. Mas isso trata-se do futuro, não aconteceu ainda. O nosso texto base está em Apocalipse capítulo 16 e versículo 17 a seguir, que diz assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este feito, tão grande terremoto, a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras, aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Eu estou lendo nessa Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que tem um selo de autenticidade. O derramamento da 7ª taça, ouve-se uma voz dizendo: Está feito. Essa voz aparece também no início, quando mandava derramar as taças. Eu li para vocês em Apocalipse capítulo 15, versículo 8, nos vídeos anteriores, quando estávamos preparando os preparativos para o derramar das taças. Então, lá no texto eu expliquei que a glória de Deus encheu o templo e ninguém mais podia adentrar no templo, o mesmo que aconteceu na época de Moisés, mas desta vez a voz diz: vai e derrama. Então a glória de Deus enche o templo e ninguém mais podia adentrar, até que fosse cumprida o derramamento das 7 taças. Então nós sabemos que a voz deu a ordem e aconteceu o derramamento das 7 taças. Então nesse período ninguém podia interceder, não podia ter intervalo. As taças seriam derramadas em sequência e não podia ser interrompido, porque a voz que deu a ordem estava no templo e ninguém mais podia entrar lá. Com respeito a essa voz, é tratada nos vídeos anteriores. Na última taça, nós vimos essa voz dizer: Está feito. Em outras palavras, está consumado, está concluído o julgamento, a justiça divina. Mais uma vez, te lembrando de comparar as taças com as trombetas, a 7ª taça é parecida com a 7ª trombeta. Porém, aqui nós vemos a voz de que está concluído, de que está consumado, está feito. E o terremoto que acontece nessa taça, ele deixa bem claro que nunca houve um terremoto tão grande na face da terra. Então vimos que a 7ª taça foi derramada no ar. Uma foi derramada na água, nos mares, no sol, mas essa aqui foi derramada no ar. E eu poderia tentar interpretar o ar como traduções originais de urânio, de bomba atômica e míssil nuclear, mas vamos ficar só na Bíblia por enquanto. Sabemos que, de acordo com Efésios capítulo 2 e versículo 2, Satanás é o príncipe das potestades do ar. De acordo com Efésios capítulo 6 e 12, sabemos que
Nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra... Aí vem as classes de demônios que estão nas regiões celestiais. Então, o fato de derramar essa taça no ar parece que está tratando diretamente com a força do mal, das trevas. E quando essa taça é derramada, nós temos o quê? Temos vozes, temos relâmpago, temos trovões, temos terremotos e temos saraiva. A saraiva era de quase 1 talento. 1 talento tem quase 35 quilos. Então vamos contar que essas pedras que chovem na humanidade, elas terão média de 30 quilos, mais ou menos, para arredondar. Se era quase 1 talento tem quase 35 quilos, média de 30 quilos, as pedras que cairão sobre os homens, sobre a humanidade. Então os relâmpagos, os trovões e o terremoto, ele evidenciará a voz que dirá, está consumado. É tipo quando você ouve, por exemplo, um rock pesado, um metal pesado, então tem o vocalista ali cantando com a voz bem, às vezes costuma ser rouca, né, e tal, Sepultura, e aquele som, o metal pesado em cima, para evidenciar a bateria, o baixo, trazendo um efeito, um eco naquela voz, está consumado. Então os relâmpagos, trovões, terremotos, isso vai dar uma ênfase. Imagina só a voz dizendo, está consumada, no meio dos trovões, relâmpagos e terremoto. Isso será um estrondo. Vimos terremotos em Apocalipse 6 e 12, 8 e 15, 11 e 13, 11 e 19, porém, o atual de 16 e 18, como eu já disse, será o maior. Nas trombetas morreram 7.000, mas na taça o número é incalculado. Só sabemos que será o maior terremoto. Vimos que a grande cidade fendeu-se em 3 partes, no versículo 19. Cidade mundana é questionável. Eu observei que alguns intérpretes, alguns estudiosos, eles discutem se é a cidade de Jerusalém, se é a Babilônia, mas tem essa discussão sobre a fenda da cidade. O que nós devemos saber é que sempre que uma cidade é partida em 3, é porque a destruição dela será total, como aconteceu no Antigo Testamento. E sabemos também que o livro de Apocalipse, como é um livro de contrastes, ele tem a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, em contraste com a Babilônia, a cidade mundana, pecadora e idólatra. Sabemos, portanto, que a Cidade Santa pode ser dividida em 3 partes geográficas. Vamos dizer, Monte Moriá, o Calvário e o Monte das Oliveiras. O Monte Moriá fala-se do monte do Deus Pai. Foi lá que Abraão ofereceu Isaque a Deus. O Monte do Calvário, ou Calvário, fala-se do Deus Filho. Foi lá que Jesus se entregou pela humanidade. E o Monte das Oliveiras, oliveira fala de óleo e fala de unção. Então, é o monte do Espírito Santo. Então, pessoal, existe a discussão. A grande cidade é Jerusalém, a grande cidade é a cidade pecaminosa, mas sabemos que Jerusalém pode ser dividida em 3 partes e sabemos também que no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 8, que veremos à frente, a cidade terá 3 flagelos no mesmo dia: morte, luto e fome. Pode ser conferido em Apocalipse 18 e 8, que veremos no futuro. E vimos ainda nesse mesmo versículo 19 que Deus lembrou-se da Babilônia para fazê-la beber do cálice da sua ira.
Essa Babilônia que, no capítulo 14, versículo 10, embriagava as nações com a sua idolatria. Agora Deus fará com que ela beba do cálice da sua ira. Sobre a Babilônia, falaremos mais à frente. No versículo 20, nós vimos que as ilhas e os montes desapareceram. Existe um monte de teorias sobre isso. Alguns dirão que a terra retornará, tomará de novo a forma que era antes do dilúvio, uma forma pré-diluviana, onde a terra toda será plana, tá? Mas isso é só teoria. Outros dirão que as ilhas e os montes sumirá por causa do terremoto que abalará as estruturas da terra. Outras pessoas dirão que montanhas e ilhas fala de poder financeiro, de recurso, de poder bélico, mas de fato o que a Bíblia tem para nós é que os montes e a ilha desapareceu. Alguém vai dizer também que a terra se unirá e formará um único continente como era no começo. Sabemos que de fato se juntar o globo, né? Se juntar o mapa mundi, ele formará um único continente. Alguns defendem que neste terremoto a terra estará toda sendo uma única terra, porque será um único Deus, um único Senhor. Jesus Cristo será o governo milenial dessa terra, onde Jerusalém, que é o centro da terra, será a capital deste governo. Mas, de fato, nós não temos muita certeza sobre isso. Existe, inclusive, um estudo científico que fala-se muito da expansão do universo e da expansão da Terra, mas já existem estudos também dizendo que a Terra tende-se a se unir novamente e formar um único continente. E no último versículo, versículo 21, nós vimos que os homens blasfemaram contra Deus por causa do seu sofrimento. Gente, o sofrimento é gradual. Primeira taça, ela veio no mar. E no mar, o mar ficou podre, como defunto. Então, a segunda taça veio nas águas e nos rios, faltou água. Depois veio taça no sol. O sol aqueceu, causou feridas. A pele dos homens estourarão bolhas por causa do calor. E calor sem água piorará mais a situação. E depois vem taças trazendo trevas, úlceras que estarão brotando de dentro para fora das pessoas, dentro do organismo, fora na pele. Então o homem, ele terá cada vez mais sofrimentos e eles não se renderão e estarão amaldiçoando, blasfemando contra Deus. Agora eles sabem que é Deus que está fazendo esse juízo, mas mesmo assim eles preferirão a justiça divina, o juízo divino, do que se render, se dobrar aos pés do Senhor. E para finalizar, alguns intérpretes do Apocalipse vai dizer que essa chuva de pedra de Saraiva se concentrarão no Armagedon. Lembra que na taça anterior o rio Eufrates secou para que as nações marchassem contra Israel? Sim, agora eles falam que essas pedras de gelo cairão sobre o Armagedon, o exército que estará reunidos ali. Mas a Bíblia também não é clara sobre isso. Pessoal, ficamos por aqui. Deus abençoe sua vida. Continue participando conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.